primeiros portugueses desembarcaram no Brasil em 1500 e com eles vieram a língua, os costumes, a literatura, o direito. Hoje, 517 anos depois, o que define a literatura brasileira e a literatura portuguesa e como relacionar o direito que se aplica nos dois países. Quem nos ajuda nessa tarefa é o desembargador de Aulas Ribeiro, doutor em Direito Penal pela Universidade Católica Portuguesa, e o professor Edivaldo Bergamo, especialista em literatura comparada. Tudo bom, professor? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Iluminuras. Obrigado. Bom, muita gente considera a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, o rei Manuel I, como o primeiro documento escrito em terras brasileiras. Muitos outros não consideram. Existe uma polêmica aí. Esse é o documento que inaugura uma escrita em solo brasileiro ou não necessariamente? Qual que é a sua opinião? Em relação ao início da literatura brasileira, ou de um primeiro documento escrito em terras brasileiras, de fato a carta seria esse primeiro documento, né? Mas isso não necessariamente é literatura, né? Existe um debate, especialmente ao longo dos anos 50, 60 e 70 do século XX, sobre a formação da literatura brasileira, né? Eu posso citar aqui dois exemplos marcantes, que um é a visão do Afrânio Coutinho, que diz que a literatura brasileira começa, de fato, com a poesia do José de Anchieta, e uma outra visão, que é aquela da qual eu compartilho, que a formação da literatura brasileira é um processo histórico, cultural, que ocorre a partir do século XVIII, especialmente com a formação das academias, enfim, de um momento em que há uma condição histórico-social em que hajam autores, algum público, obras que permitam, então, a formação de um sistema literário. Essa é a visão do Antônio Cândido, que é o principal crítico literário brasileiro, morto recentemente, em que se fala num processo histórico, em momentos decisivos da formação da literatura brasileira, né, entre o arcadismo no século XVIII e o romantismo no século XIX. Até aí, o que existia? Uma literatura portuguesa apenas? Na visão do Antônio Cândido havia manifestações literárias, né? De fato, a literatura brasileira resulta da condição colonial, né? Da presença da língua, da presença dos valores do mundo, do sistema jurídico, dos valores sociais, ideológicos que foram trazidos da metrópole, né? Na visão do Antônio Cândido, esse processo histórico ele é processual, efetivamente, e à medida em que a literatura foi se aclimatando à realidade brasileira, ela vai se distanciando da experiência europeia e portuguesa e vai ganhando características específicas, cuja culminância é a obra do Machado de Assis. Antes disso, a gente consegue ver características ali marcantes da literatura portuguesa na brasileira? Existem esses traços? É possível falar num diálogo constante, especialmente até o século XIX, entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa, né? É impossível pensar o Gregório de Matos sem a relação com a poesia do Camões, Cláudio Manuel da Costa e a literatura portuguesa, ou mesmo José de Alencar e a literatura europeia, enfim. São momentos em que é possível evidenciar uma conexão entre a experiência histórica brasileira, que vai ganhando força na literatura, e a relação intrínseca com a experiência europeia ocidental das chamadas literaturas centrais. Você falava do Machado de Assis, destacava Machado de Assis. Ele inaugura um novo momento? É um momento fundamental da consolidação do romance brasileiro no século XIX, né? Ou da narrativa, ou da literatura brasileira, né? De modo que o dado local, a experiência histórica local, ganha uma importância decisiva para pensar, para refletir, para figurar a experiência histórica brasileira, né? O romance do Machado é esse momento maduro, esse momento crítico, esse momento
fecundo em retratar as contradições da formação do Brasil. E hoje, qual é a avaliação? Que avaliação você faz do momento atual? Existe uma troca de experiências? Existe essa referência, essa influência? Em termos de romance, especificamente, eu digo que a literatura brasileira ela tem alguns autores fundamentais, como Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Ao longo do século XX, nós temos um momento de maior proximidade e maior distanciamento em relação à literatura portuguesa. Eu destacaria aqui a relação entre o chamado neorrealismo português e o romance brasileiro de 30. Né? Mais recentemente, é possível dizer que algum intercâmbio, alguma circulação de obras entre Brasil e Portugal. Haja vista algum conhecimento que se tem hoje no Brasil do romance do José Saramago, do Walter Hugo Mãe, do Gonçalo Tavares. Você estudou em Portugal, Edivaldo, fez lá seu pós-doutorado. Você pode relatar para a gente de uma experiência mais pessoal mesmo? O que se conhecia de literatura brasileira lá, quais eram as trocas, o que é atual e o que também é antigo e que é celebrado? Meu trabalho de pós-doc em Portugal era sobre o romance histórico contemporâneo, né? E era um estudo comparado Brasil, Portugal e África de língua portuguesa, que já seria um outro assunto, que é a relação da literatura brasileira com a África de língua portuguesa, né? Em relação a Portugal, temos algumas pessoas que na Universidade Portuguesa estudam a literatura brasileira, né? Machado de Assis, conheço teses, por exemplo, da Universidade da Madeira sobre o romance do José de Alencar. O momento talvez mais estudado seja mesmo essa relação entre a literatura brasileira do romance de 30 e o chamado neorrealismo português dos anos 40, lá em Portugal, né? Então, temos muitos estudos sobre a obra do Graciliano Ramos, né? E mais recentemente começa a haver também maior interesse pela obra da Clarice Lispector, alguns autores como Chico Buarque. Começa também a circular mais essas obras contemporâneas, até porque algumas editoras brasileiras já estão publicando em Portugal, algumas editoras portuguesas também têm sucursais no Brasil, o que permite alguma circulação de obras tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Agora, o que você sente que essa troca de experiências portugueses aqui no Brasil e os brasileiros lá, existe uma boa recepção? Em termos culturais, a maior recepção em Portugal é da música brasileira, né? Mas a literatura também aparece um pouco, né, na universidade, né? Na vida cotidiana, dá para lembrar aqui da grande circulação do romance do Jorge Amado, né? E, inclusive das telenovelas brasileiras, né? De modo que há um contato que um filósofo, um ensaísta como o português Eduardo Lourenço diz que esse contato era muito mais estreito entre Brasil e Portugal até o final do século XIX, início do século XX, mas que acabou se distanciando depois da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente vê hoje é alguma tentativa de reaproximação da parte da universidade, de alguns professores, de alguns escritores. Isso é possível através das feiras literárias, né, através das bienais, enfim, são esses momentos que permitem uma maior interação, como recentemente aí o caso da Flip, né? Ok, professor, é isso. Mais uma vez foi um prazer te receber aqui no Iluminuras. Muito obrigado pela oportunidade. E antes do intervalo, a gente faz uma viagem ao Rio de Janeiro para celebrar uma obra-prima, né? Os 180 anos do Real Gabinete Português de Leitura. Veja aí. Imponente, majestosa. No centro do Rio de Janeiro, uma obra-prima da construção abriga raridades da literatura nacional e portuguesa. É o Real Gabinete Português de Leitura, uma gigantesca biblioteca
fundada em 1837. O Real Gabinete conta com a maior e mais valiosa biblioteca de obras de autores portugueses fora de Portugal. Nestes 180 anos de história, o lugar já recebeu centenas de figuras ilustres. A começar pelo lançamento da pedra para a construção do edifício, que foi o imperador Dom Pedro II. Na inauguração tivemos a princesa Isabel, em 1887, e o Duque Deu. Tivemos, em termos de figuras da cultura, todas estiveram aqui. Machado de Assis, todos os nossos escritores estiveram no Real Gabinete. Autoridades políticas, a maioria dos presidentes ou primeiros-ministros de Portugal e também presidentes da República do Brasil, todos também, em sua maioria, estiveram no Real Gabinete. Então, destacar um ou outro, eu acho que é difícil, mas eu diria que autoridades, escritores, pesquisadores, todos passam pelo Real Gabinete Português de Leitura, ou já passaram pelo Real Gabinete. Por conta da beleza, a biblioteca também foi cenário de grandes eventos e gravações. Novelas, já foram várias, filmes também. Toda hora a gente recebe até pessoas que querem fazer cerimônias de casamento, enfim, tem de tudo. Algumas desses eventos não têm muito a ver com o espaço, com a biblioteca. Então, a gente faz uma seleção, na medida do possível, a gente atende. Quem entra pela primeira vez não esconde a empolgação. O acervo? Mais de 300 mil livros de autores lusitanos e brasileiros. Você tem toda a história e a cultura portuguesa para os pesquisadores, professores, estudantes. Quer dizer, você tem a biblioteca do Real Gabinete como uma fonte para você consultar, e todo tipo ou quase todas as matérias que você pretende, você encontra de alguma forma no Real Gabinete. Entrar aqui é revisitar o passado, não só pela leitura de livros muito, mas muito antigos. A arquitetura rica em detalhes também faz o visitante viajar no tempo. A biblioteca mantém características originais, nas centenas de prateleiras de jacarandá entalhado, aos vitrais, que acabam de ser revitalizados e exibem um colorido marcante. Difícil parar de contemplar esta obra arquitetônica. Este ambiente também chama a atenção pela beleza. Neste espaço, príncipes, princesas, presidentes participaram de reuniões e conheceram as obras raras do acervo. Este cofre guarda preciosidades. A primeira edição de Os Lusíadas, obra de 1572 de Luís de Camões, e o manuscrito autografado Amor da Perdição, de Camilo Castelo Branco. O presidente comenta como é um desafio cuidar de um acervo tão grande e importante. Muita dedicação, né? O maior desafio é manter a biblioteca sempre limpa. Nós temos também uma pequena oficina de recuperação dos livros e também, vamos dizer assim, o zelo com que as nossas bibliotecárias tratam os livros. E é um trabalho que a gente é feito há 180 anos e que a gente pretende, no mínimo, mais 180 anos. Bom, a gente vai agora ao intervalo, mas volta num instante. No segundo bloco, o convidado é o desembargador de Aulas Ribeiro. É um minutinho só, não sai daí.
O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o desembargador de Aulas Ribeiro, aqui comigo. Tudo bem, desembargador? Prazer receber o senhor. Prazer é meu. Uma grande alegria retornar à TV Justiça. Eu sei que tem um ano aí que o senhor não fala com a imprensa. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado eu. Bom, eu queria começar falando sobre essa relação entre o direito português e o direito que se aplica aqui no Brasil. O senhor estudou em Portugal, é professor em Portugal. Que relação o senhor faz? Portugal, em matéria de direito, é uma referência inafastável para qualquer jurista brasileiro, principalmente no direito penal, constitucional e civil. Eu havia preparado a minha carreira para a Alemanha e eu acabei indo, num primeiro momento, com o meu processo de admissão numa universidade alemã, quando nesse percurso fui convidado pelo ministro da Justiça de Portugal da época e pelo então diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa para uma conferência em Lisboa. E nesta conferência, o diretor da faculdade, o professor Germano Marques da Silva, me fez um convite para trocar a proposta da Alemanha pela proposta de Portugal. E eu meditei um pouco e achei que era muito tentadora a proposta, um convite maravilhoso naquele momento, e aceitei o convite de ir para Portugal. E foi, sem nenhuma dúvida, a opção mais acertada da minha vida ter ido para Portugal. Eu não teria sido tão feliz em nenhum outro canto do mundo quando fui em Portugal. Agora, o senhor fala em relação aos escritores, aos autores, aos estudiosos, por quê? Primeiro, porque Portugal, em matéria de direito, tem uma tradição de responsabilidade, de profundidade, aquelas formas, às vezes, superficiais de tratarmos alguns assuntos não são admitidas em Portugal. Então, o direito português, e eu optei pelo direito penal em Portugal, onde há grandes nomes como o professor Jorge de Figueiredo Dias, que é uma escola que fez inúmeros discípulos em Coimbra, do próprio professor Germano Marques da Silva, que é uma outra escola, mas em Lisboa, e todos aqueles que se agregaram à minha formação durante o meu curso e até a banca de defesa, o chamado júri, que foi integrado por nomes memoráveis de Portugal, e dentre todos eles, para simbolizar a Escola Portuguesa de Direito Constitucional, o professor Jorge Miranda, que foi membro da minha banca. Portugal, em direito, em matéria de direito, não tem outro lugar senão o lugar de primazia nas escolas jurídicas brasileiras. São estudos e estudiosos que nos guiaram para uma ciência jurídica mais profunda, mais dedicada e, eu diria, uma ciência jurídica universal, porque os portugueses, com a tradição universalizante desde os navegadores, no direito fizeram exatamente o mesmo. Falando aqui ainda sobre essa fase portuguesa, o senhor fez o doutorado em Portugal, em Lisboa, e o resultado está aqui. A tese foi transformada neste livro aqui, Ministério Público, Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. Na época, o senhor ainda estava no Ministério Público. Sim, eu fui um dos primeiros a obter o afastamento contido da nova lei complementar do Ministério Público da União, a Lei Complementar 75, que é de 1993, e ela previu o afastamento para mestrado e doutorado. O doutorado estava sendo, na prática, financiado pelo Ministério Público e a minha ambição era de estudar o Ministério Público brasileiro com comparações, dentro do possível, com o Ministério Público português e outros ministérios públicos europeus. Eu acabei me enveredando pelo direito constitucional e processual penal, com abordagens próprias também de direito penal, e me dediquei ao Ministério Público. É uma tese já superada em alguns dos seus capítulos, porque eu falava naquela época num conselho de controle externo do Ministério Público. Este conselho virou o CNMP em 2005, 2004, 2005. Também falava num conselho que vamos dizer, que imitasse ou que se parecesse com o Conselho Superior da Magistratura Portuguesa, que é um conselho nacional e que acabou virando o CNJ. Evidente que eu não sou o precursor dessas ideias, elas não partiram de mim, mas eu as desenvolvi numa outra perspectiva. Com a instalação desses conselhos, pela emenda constitucional assinada no finalzinho de 2004,
naturalmente a tese perdeu, nesses capítulos, a sua atualidade. Ela foi vencida por aquilo que ela própria preconizou. Mas ainda há alguns capítulos que continuam sendo objeto de alguns debates acadêmicos, universitários. Mas é preciso lembrar que é uma tese que já tem mais de 20 anos. Como é que foi a oportunidade de estudar em Portugal, de estudar o direito português, ler os autores portugueses e morar lá? Como é que o senhor voltou? Inevitavelmente uma outra pessoa, porque eu passei 2 anos, a minha licença foi de apenas 2 anos, e nesses 2 anos eu cumpri toda a parte acadêmica que um doutorado me exigiu e cumpri aquilo que não era propriamente do doutorado, as horas vagas. Como eu vivia sozinho, eu não fui com família, eu tinha muito tempo para me dedicar à literatura, aos autores portugueses que não haviam chegado às minhas mãos, não vou dizer que fossem desconhecidos no Brasil, mas autores menos conhecidos no Brasil e que naturalmente não haviam chegado a mim. E eu comecei então a fazer aquela peregrinação diária pelos sebos, pelas livrarias antigas e também pelas modernas, sem dúvida, mas foram anos, muito poucos anos, foram 2, mas que eu tinha os finais de semana já marcados para as livrarias, para os sebos, que são muitos em Lisboa, ainda existem inúmeros sebos em Portugal, e comecei a descobrir que havia, sem dúvida nenhuma, muito mais do que Camões, imbatível, histórico, insuperável, mas eu conhecia com muita sinceridade na literatura portuguesa não mais do que meia dúzia de autores. E com esta minha experiência, convivendo com a grande academia portuguesa, a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Lisboa, elas são muito próximas uma da outra, e os grandes juristas e escritores, que são, graças a essa tradição portuguesa muito frequente no ambiente universitário, eu acabei me interessando muito por estas outras áreas e já havia por ali uma experiência prévia, mas eu comecei a ler as obras portuguesas que tratavam da medicina, dos grandes autores portugueses que também escreviam sobre temas médicos. E aí já o conhecia pessoalmente, cheguei a conhecê-lo em pessoa, mas por todos eu citarei o Miguel Torga, que era médico e virou uma grande referência na literatura portuguesa. E era um autor da minha preferência, que além da beleza da prosa, escrevia sobre temas que eu me interessei e que acabei me afirmando neles, que são os temas do direito e da medicina. Ele tem textos fantásticos nesta área, de tal maneira que o Miguel Torga foi um nome que eu já havia lido as antologias de Miguel Torga comercializadas no Brasil, mas ele foi um dos nomes que eu juntei direito, literatura e medicina. O senhor falava em descobrir, encontrar novos autores. Para terminar, a gente está aqui no finalzinho já do programa, desembargador, que outros escritores portugueses você indica? Na área do direito, nós temos muitos. Eu diria o Gomes Canotilha, muito conhecido no Brasil, o professor Antônio Menezes Cordeiro, muito conhecido no mundo todo e também no Brasil. Mas deixando o direito de lado e deixando os meus amigos portugueses, eu diria mais o professor Vasco Pereira da Silva, que é um grande administrativista português, muito lido entre nós, mas indo para a literatura mais aberta, fora do direito, a minha autora de cabeceira é Sofia de Mello Breiner, uma poetisa, escritora, pouco conhecida no Brasil, mas é um verdadeiro monumento das letras portuguesas. Eu recomendo para quem quer ler poesia portuguesa e quer sair um pouquinho do mais trivial. Fernando Pessoa, inesquecível, sempre mencionado, mas é muito popular e muito conhecido. Portugal, sem nenhum demérito, não é apenas Fernando Pessoa. Portugal tem artistas das letras memoráveis e já falecida, infelizmente, mas eu menciono como meu livro de cabeceira nesta semana, Sofia de Mello Breiner. Acho que é um nome que as letras brasileiras, os leitores brasileiros de boa literatura portuguesa precisam conhecer. Evidentemente que ela não é uma estranha entre nós,
mas não tem a popularidade que tem o Fernando Pessoa, por razões óbvias, ele é muito mais velho que ela. Entretanto, ao meu ver, tem das melhores poesias do século XX e século XXI, final do século XX, final do século XXI, veio das mãos dessa escritora. Ok. Desembargador, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu sei que o senhor tem pouquíssimo tempo, tem um tribunal, tem também a universidade. Muito obrigado pela presença. Obrigado à TV Justiça e parabéns pelo aniversário. Obrigado. Bom, e o Iluminuras fica por aqui. Eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui hoje. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br ou escreva para a gente. Nosso e-mail é iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.